Amém, irmãos? Graças a Deus, uma boa noite na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe também aqueles que estão no seu lar e aqueles que vão acompanhar esta palavra. Amados, já nos encontramos na reta final da carta de Paulo aos Romanos, né? Exaurimos esta lição capítulo por capítulo e agora estaremos no capítulo 15 e 16. Eu espero que nós possamos concluir para que na próxima semana já entremos em 1 Corinto, né? Uma outra carta do apóstolo. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Podei tomar o vosso assento, né, porque a gente vai estar lendo na medida que os irmãos estarão acompanhando com a Bíblia aberta, e estaremos também compartilhando outros versículos. Não esquecendo também de orar, né? Do jeito que você está, pode ficar. Pai, queremos te agradecer e te pedir que abra o nosso coração e o nosso entendimento, nos dê sabedoria para prescrutar e entender a profundidade e a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, né? Dando continuidade, né? Semana anterior, falando sobre suportar os fracos na fé. Opa. Então, 15. Nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Aonde discorremos de alguns exemplos, e pode vir a haver vários exemplos, né? Quando você recua a sua vontade e prevalece a vontade do seu irmão. Isso pode acontecer na sua casa, isso pode acontecer na rua e na igreja. Cada um de nós procure agradar ao próximo. Ó, irmão, isso aqui é muito, né? É Bíblia, né? Glória a Deus. Procurar agradar o seu próximo não é qualquer um, o seu próximo é o seu irmão, né? Procurar agradar o próximo. Por que isso é importante? Porque é da nossa natureza, mas que foi transformada por Jesus. É da nossa natureza sem Jesus buscar sempre a satisfação de si mesmo. Mas como agora nós temos uma natureza transformada, no sentido de que o poder do Espírito Santo, né? Porque se eu falar de natureza transformada, a pessoa pode pensar que você já morreu e já ressuscitou e está com o corpo transformado. Não. Sua natureza transformada no sentido de que o poder do Espírito Santo age na nossa vida, justificação, santificação, fazendo com que a nossa natureza, que buscava os seus próprios interesses, agora o poder de Deus, na eficácia do sacrifício de Jesus, faz com que não busquemos mais satisfazer somente os nossos próprios interesses,
cada um de nós procure agradar o próximo, em vista do bem para edificar. Pois também Cristo não buscou sua própria satisfação, mas, conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Quem é rápido de Bíblia aí, Gálatas 6:2. É só mais um pouquinho para frente de Romanos. Depois de 1ª e 2ª Corinto. Gálatas 6:2. Achou, leu. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. 1 Corinto 9:22. 1 Corinto 9:22. É antes de Gálatas. Quando Paulo diz exatamente, fiz-me de fraco para ganhar os fracos, ele está dizendo, quantas vezes eu tive que recuar para ganhar o meu irmão, para que ele pudesse ser alcançado, né? Então, continuando aqui no versículo 4, ora, tudo o que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos esperança. Quando você julgar que a versão está bem diferente, que você não entendeu, aí você fala aí, né? E a gente vai ler na versão. O Deus, versículo 5, o Deus da perseverança e da consolação vos conceda terdes os mesmos sentimentos uns para com os outros, a exemplo de Cristo, a fim de que de um só coração e de uma só voz glorifique a Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 2:2, depois de Gálatas. Filipenses 2:2, né? Os irmãos bons de Bíblia aí, ó. Filipenses 2:2. Amém. Isso. Filipenses 2:2, é isso mesmo. Então, falando, terdes os mesmos sentimentos uns pelos outros, é exemplo de Cristo. Versículo 7. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como também Cristo vos acolheu. Olha que coisa interessante, né? Pensa na maneira como Cristo lhe acolheu e veja a maneira comparativa que ele quer que nós acolhamos uns aos outros, né? Talvez é mais ou menos assim, trate o outro como você mesmo gostaria de ser tratado, ou melhor, Paulo falaria, trate o outro como Cristo o trataria, que é mais profundo, não é? Então a ideia é essa, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Pois eu vos asseguro que Cristo se fez ministro do circunciso, para honrar a fidelidade de Deus. Vamos entender isso aqui. Cristo Jesus como ministro do circunciso. Mateus 15:24. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 24. Outro vai em Atos 3, 25, 26. Atos 3, 25, 26. Achou, leu. Isso. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus é ministro daqueles que são circuncidados. Atos 3, 25, 26. Capítulo 3, verso 25, 26.
Amém. Então, essa é a explicação que faz com que a gente entenda o versículo 8. Pois eu vos asseguro que Cristo se fez ministro dos circuncisos, para honrar a fidelidade de Deus, no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, ao passo que as nações glorificam a Deus, pondo em realce a sua misericórdia, segundo está escrito. Pelo que eu te confessarei entre as nações, salmodiarei o teu nome. Diz ainda, nações, exultai junto com o seu povo. E ainda, nações, todas louvai ao Senhor, e que todos os povos o celebrem. Isaías, por sua vez, acrescenta, surgirá o rebento de Jessé, aquele que se levanta para reger as nações. Nele, as nações depositarão a sua esperança. Versículo 13. Que o Deus de esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que pela ação do Espírito Santo a vossa esperança transborde. Né? Já estamos vendo que Paulo já está no final, já está dando amém, glória a Deus e aleluia, já está dando saudações finais, né? Vamos sentir saudade, né? Eu estou vendo até aqui a carta de Paulo aos Romanos, né? Para quem acompanhou desde o início, né? Foi muito interessante. Pegamos nos primeiros capítulos Paulo resolvendo conflitos da igreja. Paulo não é o fundador da igreja. Se fosse, ele falava, estou escrevendo a vós, eu que tive aí desde o início. Não, Paulo... Até porque essa carta prova que Paulo nem tinha ido lá. Paulo enviou a carta primeiro para ir depois, pela primeira vez, a esses crentes aqui. Mas ele se achou em condições de poder estar escrevendo essas instruções, mesmo ele não tendo fundado a igreja. Então, a gente que está acompanhando desde o início, estamos vendo Paulo resolvendo questões teológicas, de judeus convertidos, com gentios convertidos. Um achou que guarda o sábado, outro achou que não guarda, outro achou que pode comer carne, o outro é vegano. Um achou que tem que guardar a lei, Paulo falou que não. Um achou que a circuncisão tinha que ser feita, Paulo falou isso também não. Então, quem está acompanhando desde o início, a gente está vendo. Agora, Paulo está nas saudações finais. Versículo 14. Pessoalmente, estou convicto, irmãos, de que estáis cheios da bondade e repletos de todo... Olha só, o conceito da igreja aos romanos, a vida cristã dos crentes de Roma chegou até o conhecimento de Paulo. Chegou, né? Não como fofoca ruim, né? Mas com conteúdo que fez Paulo falar, ó, eu estou convicto, ou seja, eu tenho certeza de que vocês estão cheios e repletos da bondade de Deus. O que fez ele saber disso sem nunca ter ido lá? Chegou ao conhecimento. Olha, está vendo uma igreja bem falada, uns irmãos bem falados, chegou ao conhecimento de Paulo, quando vai escrever no final da carta, ele diz, eu estou convicto de ter que elogiar a vida de vocês que tem chegado até mim, ao meu conhecimento, essas atitudes. Então, eu estou convicto, irmãos, de que vocês estão cheios da bondade e repletos de todo o conhecimento, conhecimento bíblico, e grau de vos poder admoestar mutualmente. Paulo está falando, eu estou escrevendo, mas vocês têm conhecimento bíblico, teológico, bondade e graça, para um estar corrigindo o outro, para um estar aconselhando o outro. Quer dizer, Paulo está falando, o que eu estou fazendo aqui é só nada de que vocês não tenham condições de estar fazendo, né? Mutualmente. Versículo 15. Contudo, aí vai falar o motivo agora. Contudo, vos escrevi que em parte, com certa ousadia, mas no sentido de avivar a vossa memória. Está vendo?
vos escrevi com a intenção de lembrar vocês aquilo que vocês já sabem. É o que acontece em toda pregação. O que acontece em toda pregação até o arrebatamento. Paulo, eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. Todo culto, início, meio e fim, a pregação ela tem um alvo, ela tem um objetivo, levar o pecador ao conhecimento de Jesus Cristo, a necessidade da dependência de Deus e a conversão. E aos crentes, lembrança de não esquecer, porque a memória do ser humano é fraca. Tem gente que já esquece o ensino quando dá a bênção apostólica. Tem gente que já não entendeu o camarada pregou logo depois que ele acabou de pregar. É por isso, né, que a memória tem que ser boa em época de campanha, para você não esquecer de nada do que você reclamou durante 4 anos. Aí você tem que ter aquela memória boa mesmo, né? E Paulo está dizendo, eu só vos escrevi para vocês manter viva a memória, em virtude da graça que me foi concedida por Deus, de ser ministro de Jesus junto às nações, a serviço do Evangelho de Deus, a fim de que as nações se tornem oferta agradável, santificada pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, de que me gloriar em Cristo Jesus, naquilo que se refere a Deus. Pois não ousaria falar, olha isso aqui é interessante, versículo 18. Pois não ousaria falar de coisas que Cristo não tivesse realizado por meio de mim, para obter a obediência das nações em palavras e ações, pela força de sinais e prodígios, na força do Espírito de Deus. Por que isso é importante? Paulo fundamenta a base de sua evangelização nas suas experiências, testemunhos vividos em Cristo, ao invés de somente pregar baseado nas experiências dos outros. O que acontece muito hoje e o que está fazendo muita falta no meio desta geração de pregadores, vamos colocar assim. Paulo está dizendo que quando ele ia às nações pregar, evangelizar, ganhar o mundo para Jesus, Paulo não colocava, agora na praça da cidade, está tudo certinho, e agora eu vou anunciar o evangelho. Eu quero dizer que Pedro, Lucas, Paulo não baseava a sua mensagem cristocêntrica, evangelizadora, no que Pedro fez, deixou de fazer, se andou por cima das águas, não andou. Você está entendendo uma coisa? Eu vou explicar. Paulo, a mensagem, a pregação dele, não é só, qual os outros, Bartolomeu, Tomé. A mensagem de Paulo, por mais, até porque não tinha Novo Testamento, né? Então, a pregação eu ouvi que fulano disse que estava entre eles e... Até porque, por que eu tenho que passar esse conteúdo para você? Porque Paulo vai falar que não teve nenhuma reunião com apóstolo nenhum. Ele disse, quando eu quis buscar saber de Jesus, não visitei apóstolo nenhum. É isso aí, você tem que falar, de onde esse camarada tirou a vida com Cristo? Mensagem para pregar. Conteúdo bíblico, esboço que a gente tem bonitinho aqui para pregar até Jesus voltar. Paulo não teve nada disso. Paulo tinha o Antigo Testamento. E o que Paulo diz nas outras cartas, a gente vai ver isso, que ele vai falar, eu não fui me reunir com os superapóstolos para que eles sentassem e ficassem me contando como foi, como aconteceu. Paulo ele teve uma experiência particular com Jesus no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. Como a nossa questão é cartas paulinas, Atos dos Apóstolos, né? Já é a história da igreja. Então, ali ele teve a sua experiência, em Atos capítulo 9. Quando ele tem a sua experiência, aí vem a cegueira de Paulo,
pela glória do encontro com Jesus. E aí depois de um tempo, ele vai ficar 3 a 4 anos no deserto de Damasco fazendo o quê? Aprendendo o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Porque agora ele está estudando o Antigo Testamento, a única Bíblia que ele tem na mão, e vendo a revelação de Jesus no Antigo Testamento. Fora as experiências inefáveis que só ele recebeu, né? Então, o que acontece? Paulo, quando ele vai pregar, ele prega o seu testemunho de vida. Paulo ganha as pessoas com as suas próprias experiências com Deus. Quando Paulo ia pregar numa praça, deixa eu dizer uma coisa, lá na minha cidade, em Jerusalém, homem morreu, ressuscitou ao 3º dia, me encontrou no caminho de Damasco, porque eu estava buscando matar os seus seguidores, pensando que era tudo um bando de loucos e hereges e blasfemos. E aí eu encontrei com Jesus, que é o meu Senhor, e eu fiquei cego. Logo depois ele veio uma revelação: vai numa rua chamada direita, encontrarás com um homem por nome Ananias, e ele vos dirá tudo o que você precisar falar. Quando Ananias orou por mim, as escamas dos meus olhos caíram e eu voltei a enxergar. Só em Atos capítulo 13, né, tem um tempo de chamada e um tempo de efetivação da chamada. Em Atos capítulo 13, o Espírito Santo diz: apartai para mim Barnabé e a Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. É isso que Paulo prega. O que aconteceu entre ele e Deus, entre ele e Jesus. Podemos pregar as experiências dos outros? Podemos, mas tem gente que só prega a experiência dos outros porque não tem nenhuma com Jesus. Vou te contar. Aí a pessoa vai pregar, fala o que Deus fez na vida de Abraão, Isaac, Jacó, que Deus fez, deixou de fazer. Aí se ele fosse um Paulo, eu vou pregar, vou ganhar fulano com a minha experiência que eu tive com Deus. Tem. O maior testemunho que a gente pode ter é o nosso testemunho pessoal com Deus. Porque a primeira coisa que as pessoas querem saber, você está indo lá, você está buscando, você está nos 365 dias de campanha, cansou de falar comigo que é uma benção, que a porta abre, mas eu quero saber da tua vida. O que aconteceu com a tua vida nesses 365 dias? Baseado no que aconteceu com a tua vida, eu vou lá. Aí será que a pessoa vai, se você colocar experiência tua no que aconteceu durante o ano? Será que durante um ano você tem testemunho suficiente para ganhar alguém só o que aconteceu entre você e Jesus naquele ano? Pois é. Então, Paulo está dizendo que ele prega principalmente às nações. Eu até falo assim, a gente fica desenvolvendo um monte de mensagem. Paulo, geralmente, ele é um pregador de uma mensagem só. Por que eu digo que Paulo é pregador de uma mensagem só? Não que ele tivesse somente uma mensagem, mas todas as vezes que Paulo ia pregar, ele não deixava de falar: encontrei com o Senhor no caminho de Damasco. Encontrei com o Senhor no caminho de Damasco. Toda a mensagem dele, ele coloca o que ele viveu, o que ele superou, de perseguidor a perseguido. Então, se a gente para refletir, de cada 100 mensagens, ou de 100 coisas que você falou de Jesus para alguém, quantas dessas palavras têm a ver alguma coisa entre você e Deus, entre você e o seu testemunho com Cristo? Paulo, ele era esse camarada que, sempre que ele ia pregar, ele tinha uma mensagem voltada para o seu testemunho com Cristo. Amém?
Como desde Jerusalém, não, deixa eu voltar o raciocínio para a gente não se perder. Pois não ousaria falar outras coisas que Cristo não tivesse realizado por meio de mim, para obter obediência das nações, em palavras e ações. Ou seja, eu falo e faço, pela força de sinais e prodígios. Onde ele ia, Deus operava maravilhas, na força do Espírito de Deus. Como desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, eu levei a termo o anúncio do Evangelho de Cristo. Vem comigo aqui, 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, 15 e 16. 2 Coríntios 10, 15 e 16. É, isso mesmo. Isso, 1 Coríntios 3:10. Isso é muito importante, essa passagem aí que a gente vai analisar aqui agora. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Vai aí rápido aí. Amém. Agora vamos aqui, versículo 20. Fazendo questão de anunciar. Paulo está dizendo que rodou os arredores da Ilíria, anunciou o Evangelho. Fazendo questão de anunciar onde o nome de Cristo ainda não era conhecido, para não construir sobre alicerces lançados por outrem. O que isso nos interessa? Paulo não abre igreja na frente de outra igreja. Eu não vou lançar o mesmo alicerce que é Jesus, o mesmo alicerce, o mesmo fundamento, a mesma palavra de vida, a mesma palavra de salvação, aonde o meu irmão já está fazendo. É claro que, se a gente for analisar o que aconteceu com o evangelho de lá para cá, mas Paulo pessoalmente está dizendo que o objetivo dele principal é aonde não falaram de Jesus, é lá que eu estou. Ele não tinha prazer em querer ministrar, de querer, vamos colocar assim, de evangelizar crente. Paulo não está falando que ele tem prazer em evangelizar crente. Ele está falando que ele foi chamado para ganhar os gentios, as nações, para ir aonde não tem. Infelizmente, hoje a gente tem até a Rua das Igrejas. A Rua das Igrejas é aquela rua que só tem igreja. Geralmente umas têm uma distância da outra, geralmente outras não respeitam nenhuma em cima da outra. Tem também, Geralmente o que eu diria? Quem chegou primeiro? O respeito é por quem chegou, fez o trabalho primeiro, edificou primeiro, evangelizou primeiro, fez todo o trabalho. Aí o outro só foi lá na frente e abriu para ganhar crente. Paulo está falando, Deus me livre, guarde. Abriu um ministério na frente de outro ministério. Eu estou falando do mesmo Deus. Eu quero ganhar quem não está ganho. E aí eu abro um parêntese para dizer, às vezes, a gente vê por aí, grandes catedrais em grandes principais. Vai na roça, vai no interior, vai em Teixeira de Freitas,
vai em Poço da Mata, vai em Patioba, vai em esses lugares que você não ouviu falar mesmo. Vai para uns cantão aí. Irmão, já fui em lugar que não tinha igreja, não. Já fui em lugar na Bahia. Eu estou falando de onde eu fui, né? Claro que pode ter. Não sou igual a Paula, eu não rodeio. Mas eu já fui em lugar que não tinha igreja nenhuma. Já fui em lugar que não tinha igreja. Aí, pode falar. Culto de missões aí, ó. Por que eu chamei atenção nisso? Às vezes a gente vê grandes catedrais em grandes principais. Por que essa pessoa nunca pensou em abrir um trabalho onde não tem trabalho? Nem posso falar porque está gravado, mas dá vontade de falar, por que não faz isso? Mas Paulo está dizendo, esse é o meu trabalho, eu quero saber onde é que não tem. Onde é que não tem que eu quero abrir, e nem quero ficar, nem quero tomar conta, nem quero ser o presidente do lugar. Eu vou abrir, vou levantar um obreiro e minha obra é tchau. Eu vou continuar fazendo o trabalho missionário. Então, Paulo está dizendo que, pelo versículo que a gente leu, em 2 Coríntios, e 1 Coríntios, que não dá a ele prazer lançar um fundamento aonde já tem outro fundamento. E ele mesmo falou que quando ele lança, é outro que edifica, mas cada um olhe como edifica. Porque ele não ficava, eu deixei o trabalho aberto e estou indo para o campo. Agora você que vai vir edificar, olhe como você edifica. Porque ninguém pode colocar outro fundamento que não seja o Evangelho de Jesus Cristo. Então, isso é muito importante. Talvez às vezes a gente já ouve falar assim, é melhor ter muitas igrejas na rua do que bar. Mas eu te pergunto, a reflexão é a seguinte. Vou colocar assim de uma forma que vocês vão compreender. Uma nação inteira, que é a nação de Israel, não conseguiu concluir a obra do projeto que Deus tinha para eles. É por isso que nós estamos aqui. A obra de fazer com que as nações glorificassem a Deus por causa de Israel. A nação não conseguiu, foi parar no exílio. Mas 4 homens... Na verdade, Daniel conseguiu fazer o que uma nação inteira não conseguiu fazer. Porque quando o rei da Babilônia, da época de Daniel, ele vai parar na cova dos leões, e aí o rei, rei, Daniel fala, rei, vive para sempre, o Senhor me livrou da boca dos leões. Aí o rei Dario, ele faz um decreto. E esse decreto a partir de hoje não darás glória a nenhum Deus que não seja o Deus de Daniel. A atitude de um homem fez com que todos os povos glorificassem a Deus. Por que eu quero dizer isso? Uma pessoa, um homem, 12 apóstolos, o apóstolo Paulo, pouca coisa com Deus é capaz de fazer muita coisa sem Deus não faz nada. Uma igreja não é parede, uma igreja poderosa, ela é capaz de impactar o lugar. Então, se eu tenho 30 igrejas numa rua e o lugar não muda, é porque essas 30 igrejas estão com um problema sério na visão de Paulo. Paulo está dizendo que existe uma capacidade apoteótica,
poderosa. Quando um alicerce bem fundamentado é colocado em um lugar. Então, aí, voltando àquela reflexão que eu estava fazendo. Mas é melhor ter 30 igrejas do que 30 bar. Mas o problema é que as 30 não estão conseguindo fazer o trabalho que uma conseguiria fazer. Está entendendo? Ora, se eu tinha uma, agora eu tenho 30. Como que o número de criminalidade pode crescer? Como que o número de não sei o que pode crescer? Como que o número de boca de não sei o que pode crescer? Mas se tinha um e agora tem 30, devia diminuir a criminalidade, as pessoas deviam se converter. Está entendendo? Pode ter 50, mas o lugar vai ficando cada vez mais um pedacinho do céu. Aí suponhamos que quando tinha uma, o negócio é uma bênção. Agora tem 30, 50 e a situação só está piorando. Na visão de Paulo, essas 30 e essas 50 estão deixando a desejar. Está entendendo? Deixa eu repetir aqui o versículo 20 para a gente caminhar. Fazendo questão de anunciar o evangelho aonde o nome de Cristo ainda não era. Talvez por isso se abra bastante igreja. Porque talvez um vê, esse pessoal não está trabalhando direito, eu vou abrir que eu vou trabalhar direito. Não, fulano não está trabalhando direito, eu vou abrir porque eu vou trabalhar. Aí talvez, por um achar que o outro não está fazendo um bom trabalho, aí vai começando a acumular. Né? Eu falo isso no sentido de que, como hoje variedade denominacional, então, pode ter uma na frente da outra, de denominações diferentes. Quem vai na Maranata não vai aqui, quem vai na Batista não vai na Presbiteriana, quem vai na Presbiteriana. Então, se cada um reúne no seu determinado local, pode ter 10 denominações diferentes, porque cada um já está acostumado aí na sua própria denominação. Agora, o que eu estou dizendo que é um negócio, na verdade, até na ata das próprias denominações internas, tem que ter uma distância, todos nós sabemos disso. Geralmente, quando a gente vê uma do lado da outra, não é a mesma denominação. Não é porque elas não fazem isso. Não é verdade, pastor? Mas, vamos colocar assim, as igrejas pentecostais, que agora, né... Irmão, chega um momento que, se deixar, eu já fui pregar em que um está atrapalhando o culto do outro. Como é que pode uma coisa dessa? Paulo ia hoje se descabelar e ser crucificado, porque ele estaria pregando contra. Então é isso, né? Fazendo questão de anunciar onde Cristo não é conhecido, para não construir alicerces lançados em outros, mas conforme está escrito, vê-lo-ão aqueles que não anunciam, conhecê-lo-ão aqueles de que ele não ouviram falar. Versículo 22 de Romanos, Romanos capítulo 15. Lê o versículo 22 na versão aí, Almeida, Revista e Corrigida aí. Por esta razão, tem outra com a versão diferente? Por esta razão tá boa, hein? Pelo que também. Tenho sido impedido. Essa é a versão que eu tenho lá em casa também. Quando eu li assim, pelo que também, eu fiquei assim, né? Pelo que também ele foi impedido. Mas o que impediu ele? Mas essa versão aí, você já viu que é mais esclarecedora? Foi justamente isto que sempre me impediu. Quer dizer, se ele está falando, já está no contexto. O que o impediu, né? Foi justamente isto,
Está entendendo o contexto do que a gente está falando? Paulo já tem um fundamento em Roma. Foi justamente isso que me impediu de... Está entendendo? Foi justamente isso que me impediu de chegar a vós. Agora, porém, não tenho mais campo para o meu trabalho. Deve ter, meu inteiro. Não tenho campo para o meu trabalho nessas regiões. Amém? Nessas regiões. E desejando há muitos anos chegar a vós. Irei quando for, até porque depois que ele se converteu, ele teve que ficar bem fugido de Roma, né? E de Jerusalém também. Irei quando for para a Espanha. Tá vendo? Paulo não foi lá. Ele, quando eu for para a Espanha, eu passo aí. Mas ele já estava mandando a carta na frente. Né? Irei a vocês quando eu for para a Espanha. Espero ver-vos na minha passagem. E ser por vós encaminhado para lá. Né? Que me dê pão, comida, me alimente, um lugarzinho para dormir, que depois eu estou indo para a Espanha. Depois de ter saboreado um pouco a alegria da vossa presença. Mas agora, Jerusalém, a serviço dos santos. Paulo estava, nesse momento, colhendo a oferta das igrejas, provavelmente de Corinto, colhendo a oferta das igrejas para levar para a igreja mãe de Jerusalém, que a cidade estava tendo uma grande fome em Jerusalém. Paulo coletou uma oferta para levar pessoalmente a Jerusalém, para depois passar em Roma e depois ir para a Espanha. Glória a Deus, hein? Missionário. Então, mas agora vou a Jerusalém a serviço dos santos. A Macedônia, a Acaia, houveram por bem participar de alguma forma das necessidades dos santos de Jerusalém que estão na pobreza. Houveram por bem, é verdade, mas eles lhe eram devedores, porque se as nações participam dos seus bens espirituais, devem por sua vez servir nas coisas temporais. Né? Paulo praticamente está dizendo, já que a bênção dos gentios vieram através da negligência dos judeus, agora que alguns se converteram, cabe a nós poder ajudar a nossa igreja mãe nas suas necessidades, visto que já recebemos dela, através dela, bênçãos espirituais. Por que não a socorrer nas materiais? Quando, pois, tiver resolvido este encargo e tiver entregue oficialmente o fruto da coleta, passarei por vós a caminho da Espanha. Amém, gente? Dorme não. Amém? O negócio está explicadinho, está uma bênção. Estamos se despedindo da carta aos Romanos, né? Estamos fechando aqui com chave de ouro as saudações de Paulo, né? Em nome de Jesus, nós vamos conseguir terminar. Já estamos aqui no final do capítulo 15. Segura a sua bênção aí, que a gente vai concluir. Versículo 29. Tenho certeza de que indo a vós, olha que versículo lindo, irei na plenitude da bênção de Cristo. Meu Deus. Né? Tem gente que, se ele vem, é prova. Né? Tem, né, alguns que se dizem missionários, mas não são missionários, coisa que se chegar é prova. É igual Jonas no barco, venta tudo. Paulo está dizendo, esse versículo é lindo. Eu tenho certeza que quando eu chegar até vocês, eu vou na plenitude. Plenitude é a totalidade, é sem falta de nada, da bênção de Cristo. Paulo está dizendo, eu estou indo até vocês 100% abençoado. Na plenitude da totalidade da graça, da unção, do poder, da bênção de Cristo. Oh, glória. Esse é o crente que quando vai embora dá até saudade, irmão. Né? Eita, glória. Contudo, peço-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis comigo. Olha só, Paulo não é um super-homem.
luta comigo nas orações. Luta comigo nas orações. Por quê? Porque Paulo já estava sendo jurado de morte nessas viagens. Imagine Paulo, que pegou uma oferta e está fazendo uma viagem, cheio do dinheiro. Irmão, ora por mim, porque o negócio no meio do caminho, o Senhor me livrar de todos os, desde ladrão, bandido a tubarões, né? Então, Paulo não é um super-homem. Eu peço que vocês lutem comigo nas orações, que fazeis a Deus por mim, a fim de que possa escapar da mão dos incrédulos da Judéia. É justamente os judeus não convertidos que eu creio que está em Atos dos Apóstolos, não é a carta que a gente, né? Atos dos Apóstolos, depois que Paulo se converteu e passou a ser perseguido, os judeus fizeram jejum para matar Paulo. Jejum. Olha só, né? Você ora e jejua para coisas boas. Os fariseus ali, os judeus se reuniram, dizendo assim: não comeremos nada, nem beberemos nada, enquanto não matarmos Paulo. Né? Devem ter morrido de fome e de sede. Morrido de fome e de sede. Mas está em Atos dos Apóstolos esta passagem. Para que Deus me faça escapar dos incrédulos da Judéia, e para que o meu serviço em favor de Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Assim, se Deus quiser, poderei visitar-vos na alegria e repousar junto de vós. Que o Deus de paz esteja com todos vós. Amém. Esse é o 15. Perguntas? Cuidado, briga não, irmão, vocês estão falando demais. Estamos encerrando a carta de Paulo aos Romanos, né? Se ficou uma coisa lida e não tão bem entendida, sempre haverá uma explicação. 16, né? Temos aqui um tempinho curto. Vamos tentar passar o 16 para a gente entrar numa próxima carta, a carta de 1 aos Coríntios, na próxima semana. Eu vou pular, que algumas aqui são saudações. Recomendações e saudações. Essa parte eu vou pular. Quer ler saudação? Lê em casa. Né? Recomendo-vos Febe, nossa irmã, Diaconisa, de Sencré. Febe é a pessoa que eles dizem que levou a carta. Febe é a pessoa que eles dizem que levou a carta. Paulo está ditando, um está escrevendo, Paulo dá assinatura de próprio punho e outra está levando a carta. Esta Febe é as pessoas que os teólogos concordam que está levando a carta. Febe, diaconisa da igreja de Sencreia, a recebais no Senhor, como convém a todos os santos dignos, assistai em tudo, ou seja, supra todas as necessidades dela quando ela chegar aí. Aí o 3 saudar Príscila, Áquila. Parece que Paulo dá saudações e nomeia 26 pessoas. Né? Já dá para fazer um culto, né? 26 pessoas ele está dando saudação. Muitos aqui são até parentes de Paulo, né? Epineto, olha o nome bom para dar para o seu filho aí. Epineto, olha aí. Andrônico, boa, nasceu Andrônico. Dá aí para o seu filho aí. Urbano, vai calçar a rua, Urbano? Urbano. Trifena, Trifosa, tem gêmeos? Trifena e Trifosa. Trifena e Trifosa. Boa. Rufo, Flegonte, Azíncrito, Petrobras, não é Petrobras não, hein? Quem? Isso aí. Júlia tem, né? Júlia. Nereu. Júlia. Filólogo. Saudais uns aos outros com ósculo santo. Ósculo santo, irmão, é beijo no rosto. Mas não vão acostumando com isso não, hein? Beijo no rosto ou
Na testa ou na cabeça? Só não é na boca, mas o ósculo santo. Já pensou 10 pessoas com ósculo santo? Ia ficar uma babada, hein? 17. Rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões. Gálatas 6:11. Gálatas 6:11. Gálatas 6:11. 17. Não, 6. Ok. Cuidado com os provocadores de dissensões e escândalos contrários ao ensinamento que recebeste. Evitai-os. Esses provocadores de dissensões são aqueles que a gente estava discutindo do início no meio da carta. Evitai-os. E escândalos contrários ao ensinamento que recebeste. Porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavras melífluas, que são melosas e doces. E lisonjeiras seduzem os corações simples. Vossa obediência tornou-se conhecida. Olha como era uma igreja famosa. Vossa obediência tornou-se conhecida de todos, e sois para mim motivo de alegria, mas desejo que sejais sábios para o bem e sem malícia para o mal. Versículo 20, se eu contar até 3, todo mundo lê? Versículo 20, eu vou contar até 3 para todos nós falar em voz alta. Amém, igreja? Versículo 20 no 3. 1, 2, 3. Foi. Que o Deus de paz não tardará em esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Glória a Deus. 21, vem saudações. Saúdo-vos, Timóteo, meu colaborador. Lúcio, Jazão é bom, hein? Jazão aí. Sosípatro. Meus parentes de Paulo. Tércio foi quem escreveu. Vê, tem um escriba. Paulo não é escriba. Paulo dita, o escriba escreve, mas para não falsificarem as cartas de Paulo, ele fala, vede com as letras do meu próprio punho. Paulo assina a carta e Febe levou a carta, porque Paulo ainda ia passar em Jerusalém, levar uma oferta, passar em Roma, comer com os irmãos, se alegrar na plenitude da bênção de Deus e depois ir para a Espanha. Então, Tércio, vos escrevi esta carta. Saúdo-vos no Senhor. Saúdo-vos Gaio, que hospeda a mim e a toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, administrador da cidade do irmão Quarto. 25. Aquele que tem o poder de vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a mensagem de Jesus Cristo, revelação de mistério. Vou repetir o 25. Aquele que tem o poder de vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a mensagem de Jesus Cristo, revelação
de mistério, envolvido em silêncio, desde os séculos eternos. Esse mistério que estava envolvido em silêncio, desde os séculos dos séculos, é a igreja. A igreja é um mistério de Deus escondido em Cristo Jesus, revelado a nós. Uma coisa linda. Outra coisa interessante, né? Só um raciocínio aqui, né? Não está escrito, um raciocínio. Olha só. No capítulo 1 de Gênesis, Deus cria o homem e a mulher. No capítulo 2, ele forma. No 1 cria, no 2 ele forma. Mas o interessante é que, se ele cria no 1 e forma no 2, e tira a mulher de parte daquilo que estava em Adão, se a gente colocar assim, olha só, a mulher, o mistério de Deus escondido no ser do homem, porque são criados no 1, mas ela é tirada dele no 2. Só esse raciocínio aqui, pega ele. A mulher como um mistério de Deus que estava ali, junto com Adão. A igreja é a noiva de Cristo, pegou? A igreja é a noiva de Cristo, um mistério de Deus escondido em Jesus, que é o segundo Adão. Que é o segundo Adão. Quando põe a estaca no lado de Jesus, sai água e sangue, sangue pode simbolizar o ser humano e a água, o batismo, ou seja, o nascimento da igreja. Jesus gera a igreja nele. E Paulo está falando esse mistério. O de Adão eu só dei uma completada, mas Paulo está falando esse mistério. Segundo o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo é revelação de mistério, envolvido em silêncio, desde os séculos eternos. Agora, porém, manifestado, e pelos escritos proféticos, e por disposição do Deus eterno, dado a conhecer as nações, para levá-las à obediência da fé. A Deus, único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus, concluímos a carta de Paulo aos Romanos. Desde quando, pastor? Eu nem lembro. Quando foi a primeira? Já tem um mês? Já estamos mais de um mês, né? Bem mais. A carta de Paulo começou antes do curso. Já vai para 2 meses. Então, tem uns 2 meses que a gente falou 16 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Quase foi um capítulo por dia, né? Por cada semana. Alguns deu para colocar 2 capítulos. Está disponível todas as aulas no YouTube, no canal da igreja e no canal da pastora, a pastora Cláudia. E semana que vem, primeira carta aos Coríntios. Quem gostou da carta de Paulo aos Romanos, está vindo mais ensinamento para a gente saborear. Amém? Eu vou estar chamando isso. Eu quero agradecer a Deus para você que estava no seu lar e nos acompanhou até agora. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Quarta-feira que vem tem mais.